A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e com as irmãs. Palavra essa que fica no Salmos de número 103, Salmos de Davi, que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Meu irmão, minha irmã, este salmo foi escrito por Davi. Davi, que era um homem reconhecido e identificado pelas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus. O interessante, meu irmão, minha irmã, é que Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, era um homem que sofria das mesmas fraquezas que nós. Tiago vai dizer, se referindo a Elias, Tiago vai dizer que Elias era um homem segundo as nossas paixões e orou por 3 anos e meio parou de chover na terra. Então Davi era um homem segundo as nossas paixões. A gente vai ver em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, o pecado de Davi. Davi, ele se relaciona com uma mulher casada, com Betseba, esposa de Urias, que era um guerreiro dele. E Davi ali, apesar de ter sido alertado de que essa mulher era casada, mesmo assim ele resolveu ter relações com essa mulher, descumprindo o mandamento de Deus, desobedecendo a Deus. Ao invés de estar na guerra, guerreando com seus soldados, ele resolveu cometer ali um adultério com Betseba. E esse adultério custou muito caro para Davi, porque Davi, além de adulterar, ele ainda planejou e executou a morte do esposo de Betseba. Mas desse relacionamento surgiu ali um filho e Deus puniu Davi. E este filho veio à morte. Apesar de Davi ter se aquebrantado, rasgado as suas vestes, vestido de pano de saco, simbolizando ali humilhação, Deus não ouviu as suas orações e puniu Davi por conta dos seus pecados. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender uma coisa. Mesmo nós sendo homens e mulheres segundo o coração de Deus, mesmo nós sendo filho de Deus, mesmo nós nascendo de novo em Cristo Jesus, nós, quando cometemos pecados, quando erramos, nós somos punidos por Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer, se vós não estiverem sendo disciplinados, então não sois filhos, sois bastardos. Então, Deus corrige aqueles a quem Ele ama. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi cometeu um pecado terrível e sofreu as consequências por isso. O interessante é quando Davi escreve o Salmo de número 51, onde ele vai dizer: Senhor, devolva-me a alegria da sua salvação. É isso que acontece com aqueles que são salvos em Cristo Jesus e cometem algum tipo de pecado. Nós nos sentimos tristes, aquebrantados, amargurados, ficamos ali angustiados por conta do pecado. Sabe por quê? Porque nós não nos alegramos do pecado. Quando você comete pecado e você não tem esses sintomas de tristeza, de amargura na presença do Senhor, de um peso nas costas, é porque verdadeiramente não houve ainda um novo nascimento na sua vida. Você ainda não foi regenerado, porque os regenerados não se alegram com o pecado. Nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que nós estamos sujeitos à queda. É por isso que na epístola de João ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, não se preocupa, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Ele tem autoridade para perdoar não só os vossos pecados, mas o pecado de toda a humanidade. Glorificado seja
o nome do Senhor. E Davi, ele escreve este Salmos de número 103, justamente é um louvor a Deus, reconhecendo a soberania de Deus e entendendo que ele é pecador e que só Deus é capaz de nos perdoar. Ele não só é capaz de nos perdoar, mas também ele quer nos perdoar. Ele quer te perdoar. Muitas das vezes, né, meu irmão, minha irmã, nós nos sentimos o quê? Abatidos, fracos, porque nós erramos todos os dias, nós pecamos. Às vezes queremos fazer algo de bom e não fazemos, né? Reportando aí ao texto de Romanos, capítulo 7, se eu não me engano, onde Paulo vai dizer, ó, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o mesmo Paulo vai dizer, mas não faço eu, mas sim o quê? É o pecado, irmãos. É a universalidade do pecado que habita em nós. Nós somos pecadores. Nós não somos super crentes. Tira isso da sua cabeça. Você vai pecar, você vai errar, você vai cometer erros na sua caminhada. Mas sabe qual é a diferença de você para o mundão aí fora, para aqueles que não têm Cristo como referência? É que você se arrepende, meu irmão. É que você se entristece, minha irmã. Essa é a diferença. Se você está entristecido com o pecado, se você está abatido por conta do pecado, isso é sinal de que você é ovelha. Deus vai te disciplinar. Deus vai te cobrar, mas esse mesmo Deus que te disciplina e te cobra é o mesmo Deus aqui do versículo 3 que Davi está dizendo, que diz assim, ó, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, creia nisso. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele. Tenha convicção disso, que enquanto você estiver na terra, você é homem, você está sujeito a falhas, você está sujeito a cometer erros. Eu fico muito preocupado, meu irmão, minha irmã, quando eu vejo pessoas deixando, às vezes, de ceiar por conta, eu briguei com meu esposo, eu briguei com meu pai, eu briguei com meu irmão, então eu não posso ceiar. Meu irmão, minha irmã, você está supervalorizando o seu pecado. O nosso problema, às vezes, irmão, irmã, é supervalorizar o pecado. O que diz o texto lá, quando Paulo fala lá em Coríntios acerca da ceia do Senhor? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Depois coma do pão e beba do cálice. Examinar, reconhecer o seu erro. Confessar para o Senhor, dizer, Senhor, contra ti somente pequei. Eu não sou digno, Senhor, de estar na tua presença. E esse mesmo Deus que te corrige, esse mesmo Deus que te cobra, esse mesmo Deus, ele vai te perdoar. Sabe por quê? Porque esse Deus que nós servimos é um Deus, meu irmão, minha irmã, que não olha para os nossos pecados. Ele olha, sabe o quê? Para o nosso comportamento diante do pecado que cometemos. Ele vai olhar, ele vai sondar o seu coração e ver se há arrependimento. Ele vai olhar para você e vai ver se há sinceridade verdadeiramente no seu arrependimento, porque ele jamais nos abandona, irmãos. E o salmista aqui no Salmo 103, ele vai dizer, Davi, ele tinha convicção disso, ele vai dizer no versículo 3, como um pai se compadece de seus filhos, assim é o Senhor, se compadece dos que os temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele sabe, meu irmão, minha irmã, que nós somos pó, nós somos miseráveis. Às vezes queremos acertar, nós erramos. Às vezes queremos fazer o bem, não conseguimos fazer o bem. Às vezes queremos mortificar
É o nosso velho homem, nós não conseguimos, é uma luta terrível, e essa luta vai continuar até Jesus voltar. Você tem que lidar com o seu pecado, você tem que aprender a lidar com os seus desejos pecaminosos, com as suas vontades pecaminosas. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: nós não podemos dar lugar à carne. Nós não podemos dar lugar à carne. Nós precisamos, irmãos e irmãs, mortificar o velho homem e nos revestir de um novo homem todos os dias. O apóstolo Paulo vai dizer, fiel é a palavra, essa palavra aqui, e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais o apóstolo Paulo vai dizer, eu sou o principal. O apóstolo Paulo se reconhecia, se identificava como o principal pecador, meu irmão, minha irmã. Quem somos nós? Às vezes queremos ser super crente, achamos que somos infalíveis. Cuidado, vigie, porque você pode cair. Davi caiu. Abraão pecou. Abraão, pai da fé, irmão, mentiu. Não teve paciência, não esperou o tempo de Deus, da promessa do filho. Abraão, pai da fé. Imagine eu e você, Davi, um homem segundo o coração de Deus. E vários homens e mulheres de Deus erraram, pecaram. Você acha que eu e você não vamos pecar? Nós precisamos entender, irmãos, o que Deus espera de nós. João, escrevendo a sua epístola, ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vejam agora o texto, o versículo de número 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Versículo 22. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os seus lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor perdoa os nossos pecados. Mas esse mesmo Senhor, ele também nos pune, ele também nos corrige. Mas a Bíblia vai dizer também que a correção do Senhor é para nos libertar, é para nos limpar, é para nos alertar acerca do pecado que nós cometemos. Quando Deus nos corrige, é para nos disciplinar, irmãos. É para dizer, assim como o pai, Jesus, uma certa feita, falou, se um pai na terra, o filho pedindo pão, ele não é capaz de dar uma cobra, de dar uma serpente. Não vai dar uma serpente. Né? O pai, pecador aqui da terra, imagine o pai do céu, irmãos. Se ele vai te disciplinar e me disciplinar, é para nos abençoar. É para transformar o mal em bem na minha vida e na sua vida. Lembre-se disso. O Senhor é riquíssimo em misericórdia. Sua infinita misericórdia continue nos abençoando, continue derramando a sua graça sobre nossas vidas. E que possamos ter essa consciência de que nós somos pecadores, de que nosso Deus é nosso Pai e de que Ele vai nos corrigir no momento necessário, mas sabendo que Ele é misericordioso em nos perdoar. O que Ele espera de mim e de você é que nós venhamos a nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Para finalizar, texto que fica em número 6, bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Do versículo 24 ao 26, que diz: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha paz, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E prossigamos ao alvo, que é Cristo Jesus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.